Nossa série continua, então nós estamos numa série de 3 capítulos, né? E estamos falando quando Jesus muda tudo. E a gente está pegando ali a carta de Paulo a Filemon, e em 3 semanas nós estamos, a cada semana, refletindo em cada um desses personagens principais. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre Paulo, né? Sobre esse mediador, sobre esse cara que entrou no meio do problema de Onésimo com Filemon, e eu vou explicar um pouquinho da carta daqui a pouco, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de Filemon. E Filemon é exatamente isso, o desafio do perdão. Ele é o principal endereçado dessa carta, né? Eu não sei se você sabe, mas essa é uma das cartas da prisão de Paulo. E Paulo, então, está numa prisão domiciliar, não aquela prisão que ele morre, mas uma prisão que depois ele é solto e é preso de novo. E ele tem acesso às pessoas, as pessoas têm acesso a ele. E ele manda essas cartas, né? Manda para Éfeso, manda para Colossos, que é onde Filemon estava, e manda uma pequena carta, pelo próprio Onésimo, para entregar na mão de Filemon. E aí o desafio dessa carta é, cara, você precisa perdoar o Onésimo, que aconteceram algumas coisas. E eu não sei você, mas eu já tive momentos complicados que eu não queria perdoar alguém. Não sei se você já passou por isso, é só eu que tenho esse coração peludo. Mas, gente, a única coisa que eu queria pedir para Deus é que descesse fogo do céu na cabeça daquelas pessoas que me feriram. E aí era difícil, sabe? Mas uma coisa que a gente aprende sobre perdão é que não perdoar é manter um peso de amargura no seu coração. Não perdoar é como se você estivesse alimentando o ressentimento dentro de você, e na hora que você para pensar, quem mais perde é para você. Quem mais perde é quem não perdoou. Nós ficamos presos a esses ressentimentos, a esses sentimentos, a isso tudo. E talvez você também já passou por isso ou está assim hoje. Um amigo que te traiu, um colega de trabalho que passou para trás, alguém da sua família que te feriu, alguém que disse alguma coisa que dói muito, e quando você lembra, a ferida está lá. Sabe? Está aberta, está sangrando, está difícil. E é difícil porque o perdão, gente, como a gente vai ver hoje, ele não é sobre a outra pessoa, por mais que a outra pessoa esteja envolvida, mas é sobre uma liberdade que você ganha. É sobre você não ficar mais preso. E perdoar não é fácil. Perdoar sempre tem um preço. E eu sempre falo isso. Perdoar não é de graça. Perdão tem um preço que alguém paga, e é extremamente desafiador você caminhar ou decidir, só para decidir já é difícil, mas caminhar pelo caminho do perdão. E aí a gente tem que saber o que a gente vai fazer com essa dor. E a nossa natureza, às vezes, é de tentar ignorar, fingir que não existe. Fingir que ele não está lá e jogar ele para debaixo do tapete, né? Ignorar, fingindo que está tudo bem. Outras pessoas gostam de alimentar a raiva, alimentar a fúria e doido para fazer um acerto de contas, né? Doido para vir um fogo do céu. E lá no fundo, gente, a gente sabe que isso não resolve, sabe? Porque carregar mágoa é a mesma coisa que você pegar uma mochila cheia de pedra e colocar nas costas e começar a subir uma montanha. É muito mais pesado, é complicado, e ela vai te impedindo de andar, vai te impedindo de avançar. E a gente precisa aprender a lidar com feridas profundas, lidar com essa dor, lidar com esses problemas. E é essa que é a história de Filemon. É onde que Jesus muda tudo na história de Filemon. E é aqui que nós vamos ver que você pode sim caminhar psicologicamente por alguns caminhos do perdão. Mas quando Jesus entra e transforma as coisas, o perdão é completamente diferente. E é essa graça que eu peço a Deus para a gente ver hoje. No comecinho da carta, nos versículos 1 e 2, Paulo fala quem ele é, como ele faz nas suas cartas. Ele fala assim, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, né, como a gente falou, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo a Filemon, nosso amado colaborador, e a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta e a igreja que se reúne em sua casa. Então, como eu falei, Paulo está preso e, de repente, esse escravo fujão, né, e Onésimo era um escravo que era comum naquela época, ele era escravo de Filemon, ele foge, bem provavelmente ele roubou algumas coisas de Filemon nesse caminho, e ele vai para uma cidade grande para poder ficar escondido ali, para ninguém pegar ele, e uma cidade grande naquela época boa era Roma, por exemplo. E por algum motivo, alguma necessidade, ele se encontra com Paulo e esse cara se converte. Então ele tem um encontro com Deus,
E Paulo fala assim, agora você vai voltar para Filemon, para o seu senhor, mas eu vou pedir para ele te perdoar, porque agora você é uma outra pessoa. E aí, essa carta é pequena, né, gente? De um capítulo só, você pode olhar aí. 25 versículos, ela mostra como que o cristianismo é rico, né? Como que a vida cristã, ela não é só um sistema de doutrinas, mas é um relacionamento. Um relacionamento com Deus, um relacionamento com o próximo. E nessa carta a gente tem um manual de relacionamento, né? Como que a gente deve lidar, ou como que a gente pode tratar as pessoas com amor, como que a gente pode perdoar, como que a gente pode trabalhar reconciliação, restauração dos relacionamentos. E essas 3 pessoas, elas vêm para Jesus, cada um dentro de uma história, né? Paulo, por exemplo, ele era um judeu extremamente rigoroso, né? Um fariseu. Ele era perseguidor implacável da igreja, um cara que o primeiro mártir foi morto, né? Amando dele, ali em Atos. E esse cara tem um encontro com Jesus, e ele se converte e vira esse apóstolo. Onésimo, como a gente falou, era um escravo, um cara que fugiu, um cara que subtraiu, um cara que era desprezado, né, por ser escravo, uma escória da humanidade naquela época. E Filemon. Quem que era Filemon? Filemon, nós vamos ver tanto aqui como em Colossenses, ele não era um pastor, não era um apóstolo, não era ninguém famoso, ele era um gentio asiático. Ele era um homem de negócios, provavelmente um cara bem abastado, bem rico, e ele era um dos líderes da igreja. Né? Aqui fala que existe uma igreja que se reúne na casa dele. Naquela época, né, não existiam espaços como templos de igreja ou espaços como esse hotel que o pessoal se reunia. Então eles se reuniam ali, até pela perseguição, se reuniam em casas. E ele fala desse Filemon que ele é um colaborador, um amado colaborador da obra de Deus. Essa palavra colaborador, sinegos, no grego, ela fala dessas pessoas que são dedicadas à obra do Evangelho. Então, Filemon era reconhecidamente um homem de Deus, um homem que toda a família dele era comprometida pelo Evangelho. A Bíblia não fala isso, mas a maioria dos estudiosos fala que Áfia era sua esposa e Arquipo era seu filho. Então, ele tinha toda a sua família entregue e envolvida na obra de Deus, comprometida com a obra de Deus. E Paulo ora por ele, né? Fala assim, cara, eu sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Ele fala assim, cara, o que chega aos meus ouvidos, o que as pessoas me contam sobre você, é que você é uma pessoa que ama a Deus fervorosamente, e esse amor ele transborda para todo mundo que é de Deus, para todo o povo de Deus. O João Calvino, comentando esse versículo, ele fala que esse elogio de Paulo para Filemon é um resumo do que todo cristão top deveria ser. Todo cristão top tem que ter um relacionamento fervoroso com o próprio Deus, com o Deus vivo, individual, pessoal, né? Não é particular, não é convênio. Você tem um relacionamento seu próprio com Deus, mas esse relacionamento transborda em ações de amor, em se derramar na vida dos outros. Então, um cristão top, ele tem um relacionamento vertical com Deus, mas isso transborda horizontalmente na vida das pessoas. Então Paulo está falando assim, cara, você é um crente top, né? Se fosse na linguagem da Luzeiro, dentro dos nossos jargões, a gente falava que a vida de Filemon inspira pessoas a seguir Jesus. Se fosse eu escrevendo essa carta para Filemon, fala assim, Filemon, a sua vida inspira pessoas a seguir Jesus. Mas ao longo da carta ele fala assim, cara, você reanima o coração dos santos. As pessoas chegam tristes para você e você prega o Evangelho, você fala de Deus e as pessoas ficam com o coração queimando por Deus só de estar perto de você, só de conviver com você, Filemon. Você é um cara hospitaleiro, você recebe uma igreja na sua casa. E antes da gente entrar nessa situação aqui do perdão, uma pergunta sobre a pessoa de Filemon, sobre quem Filemon é se você, ou se a sua vida é um refrigério para as pessoas. Se as pessoas te buscam para que elas possam ter a alma delas aquecida, o espírito delas renovado, ou se quando as pessoas oram por você, elas oram agradecendo a Deus por quem você é, ou clamando a Deus para que você mude. É a graça ou é a misericórdia, irmão, que o povo está pedindo pela sua vida? Pergunta que fica é se a sua vida inspira pessoas a seguir Jesus. Porque nós todos temos que ser como Filemon. Nós todos temos que ter essa vida. E Filemon, então, ele recebe um desafio de Deus, né?
E o desafio de Deus para Filemão naquela hora era perdoar Onésimo. E para a cultura romana, gente, ou seja, para a cultura vigente, dentro da lei, Onésimo tinha cometido um crime gravíssimo, né? E esse crime, dentro desse crime, o Filemão ele tinha todo o direito de punir Onésimo severamente, batendo nele, dando chicotada nele, até matando ele, e para ele estava tudo bem, todo mundo ia bater palma para ele, falar assim, isso aí, cara, você fez o certo, esse Onésimo é um safado mesmo, entendeu? Fujão, mata ele. Só que o problema é que Onésimo, Deus também mudou a vida dele, né? Então, como eu falei, ele encontra com Paulo ali em Roma, ele não estava preso, né, porque senão ele não voltava, mas por algum motivo ele busca abrigo ali na igreja que estava ali em Roma, e conhece Paulo, e esse cara se converte. E esse cara, ele começa a dar um bom testemunho, esse cara vira um colaborador também, né? E nós vamos falar de Onésimo na semana que vem, mas ele vira um colaborador da obra de Deus, vira um cara extremamente útil. E aí Paulo fala com ele assim, cara, você é muito útil para mim aqui, só que você tem umas contas para acertar com o Filemão, pega essa cartinha aqui e leva para ele. E aí ele leva essa cartinha, e nessa cartinha tem uma jogada de palavra que fala assim, olha, Onésimo não foi muito útil para você, né? Ele foi inútil, mas agora ele vai ser útil para você como irmão e como obreiro, né? Só que eu não sei se você sabe, a palavra Onésimo significa útil. Então ele foi inútil, agora ele é útil. Mas a palavra Filemon também, que vem do filéu, do amor filéu, da amizade, né? A palavra Filemon significa uma pessoa que é afeiçoada, que é gentil, que trata com carinho. Então, Filemão tem um grande motivo, ou um grande desafio para fazer jus ao próprio nome dele, de realmente receber Onésimo com gentileza. Em vez de olhar para a lei, para aquilo que ele tinha direito, ele olhar para Cristo e aquilo que Cristo faz. E esse é o desafio do perdão. Então, eu coloquei aqui o perdão, e lógico que esse texto, ele não fala muito dos sentimentos de Filemão, ele não fala muito do processo interno de Filemão, então eu tive que expandir isso aqui um pouco mais para outros textos da Bíblia, né, e dentro da teologia da Bíblia, para a gente entender um pouco mais sobre o perdão. Mas a primeira coisa que eu queria que a gente lembrasse, desses 3 passos que eu acho que são importantes para a gente perdoar, o primeiro deles é enfrentar a dor. Não é esconder a dor. Não é fingir que a dor não existe. É enfrentar a dor. Olha o que Paulo fala. Se ele, Onésimo, o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Então, o que Paulo está falando é que o custo é real. A Bíblia não fala direitinho quais que eram os sentimentos de Filemão, mas fica bem claro que Paulo reconhece que Filemão teve um prejuízo enorme. E que, bem provavelmente, né, Filemão estava ferido. Ferido no sentido do seu ego, no sentido do seu coração, né? E sentir essa dor. A dívida de Onésimo com Filemão era uma dívida tangível para Paulo. E com certeza uma dívida tangível para Filemão. Ele tinha uma dívida financeira, porque bem provavelmente esse cara subtraiu alguma coisa. Ele tinha uma dívida social, porque existia uma humilhação pública de Filemão por ter perdido o seu escravo. Existia um povo falando assim, ah lá, ó, bobão, perdeu o escravo, foi embora e tudo mais. Existia uma dívida pessoal, né, que era desse relacionamento de Onésimo com Filemão, que a gente não sabe como era, mas ele sabe que Filemão foi traído ali dentro daquele esquema. Então, gente, a gente precisa entender que a dor que nós temos, a dor que sentimos, as feridas que nos fazem, elas são reais. E um dos problemas, né, e a gente que lida muito com isso no dia a dia, um dos problemas da ferida na alma é que ela é diferente da ferida física. A ferida física, você olha e fala assim, está roxo, você está machucado, está quebrado, é tangível, a profundidade ou o tamanho do problema, né? A Ritinha está aqui, fisioterapeuta, quando eu me rebento todo no jiu-jitsu e machuco, eu ligo para ela e falo, Ritinha, que horas vai passar aqui em casa? Ela, João, na noite, 9 horas da noite eu vou ir. Eu falo, tudo bem, Bela está aqui, os meninos estão aqui, vem para cá cuidar de mim e pode vir que eu te dou tem um mate aqui para você tomar comigo, mas cuida de mim porque eu estou todo arrebentado. Então ela consegue lidar com a minha musculatura. O problema da dor da alma é que ninguém vê. Às vezes nós mesmos não sabemos o tamanho da dor que nós temos, do trauma que nós temos, é ou não é verdade? Desculpa. O problema, gente, é o seguinte, por exemplo,
A gente às vezes lida com pessoas traumatizadas. Uma vez chegou para a gente uma adolescente, numa viagem nossa, dessas do sertão, e a menina se cortava. Então o braço dela era todo marcadinho aqui, de machucados. Ela não era de nenhuma das igrejas, era uma convidada. E a gente olhou para aquilo e falamos assim, tem alguma coisa que não é externa, é interna que está machucando essa menina. E aí, eu já tinha lidado com isso outras vezes, né? E também a gente estuda para isso também, para ser pastor, né? A gente não simplesmente vira. E isso passa também por isso. E eu falei assim, pode deixar que em uma hora certa eu vou conversar com ela, as outras pessoas foram relacionando com ela, mas Deus vai falar com ela ao longo do caminho, eu vou ter um momento com ela. E chegou esse dia, Deus estava trabalhando muito no coração dela, eu sentei com ela e falei assim, estou vendo aí que você se machuca seu braço e tal, como é que é isso aí? Ela, não, isso aqui. Eu falei, seu pai e sua mãe nunca viram isso? Não, imagina, menina de 15 anos, né? Seu pai e sua mãe nunca viram isso, não? Não tem muito relacionamento com meus pais, não. Eu falei, eu estou vendo. Né? E tal, eu falei assim, nossa, mas e aí a sua igreja e tal? Sou daquela igreja e tal. Eu falei, mas ninguém nunca viu nada disso também, não? Não, eu falei, interessante. Aí eu falei assim, você sabe por que você se machuca? Ela ficou olhando para mim, né? Igual vocês estão, com essa cara cheia de olho. Ela olhou para mim, eu falei, sabe por que você se machuca? Porque tem uma dor dentro de você tão grande, tão grande, tão grande, que você quer sentir lá do lado de fora. Que você precisa botar ela para fora. Então você se machuca para você ver a sua dor. Então nós precisamos orar para Deus para Ele curar essa dor de você. Para Ele curar isso que ninguém está vendo. Esse machucado na sua alma que ninguém está vendo. Então, gente, eu estou contando essa história e graças a Deus essa menina está incrível, voando, sabe? Cada dia mais linda e maravilhosa e cheia de Deus. E cada ano que eu vejo ela, eu falo assim, uau, o que Deus fez na vida dela. Graças a Deus por isso. Mas a dor interna que nos machuca, ninguém vê, às vezes nem a gente sabe, nem a gente consegue saber o tamanho, lidar com isso. Então é disso que nós estamos falando, mas a primeira coisa que a gente precisa aprender é não minimizar essa dor. E tem muito crente que acha que você tem que engolir a dor, que perdoar é fingir que não existe. Não, perdoar é saber que existe. Perdoar é enfrentar a dor. Perdoar não é apagar da memória, né? Perdoar não é ser ingênuo ao ponto de você simplesmente fingir que nada aconteceu e continuar sendo ferido da mesma forma, as mesmas pessoas. O crente não é bobo. O crente é gracioso. Então, o caminho do perdão, encontrar a dor, é o que vai te dar o conhecimento ou o tamanho do preço para fazer isso, porque esconder a dor é um veneno que você toma todos os dias, que vai minar a sua espiritualidade, vai minar a sua vida com Deus, vai minar os seus relacionamentos, a forma como você relaciona. Então nós precisamos trabalhar isso. E de onde que vem esse senso de justiça, gente? Vem do próprio Deus. No DNA, quando Deus cria o homem, Ele coloca em nós os atributos dele, muitos atributos deles, e um deles é que Deus é justo. Então nós queremos justiça, nós queremos o que é o reto, nós queremos que o preço seja pago pelo mal. Só que nós pecamos, né? Somos pecadores, e o pecado distorce a nossa forma de lidar com o mal, então a gente se ira de forma errada, a gente quer retribuir de forma errada, a gente machuca os outros, porque a gente não sabe relacionar perfeitamente como o próprio Deus nos criou para relacionarmos, né? Mas o que Paulo fala é, gente, se ele te prejudicou ou se ele te deve algo, Filemon, eu não estou pedindo para você esquecer. Eu estou falando que tem uma conta a ser paga. Eu reconheço que você tem dor. O salmista, no Salmo 55, ele fala disso, e Salmos é legal porque Salmos trabalha com as emoções, né? E não escondem. O salmista fala, se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu igual, meu companheiro e amigo íntimo, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. O que o salmista está falando? Ele está falando que a ferida, ou a traição, ou o machucado, não a ferida do amigo que faz o bem do outro, mas a dor de ter um amigo que te feriu, alguém que estava na casa de Deus, ou indo buscar a Deus com você, é maior do que uma pessoa que você não conhece. E quanto mais íntimo, a dor vai ser maior, a dor na alma, o preço, o custo, né, o tamanho desse boleto é maior. Então, gente, Deus não nos pede para fingir que nada aconteceu,
Porque ele não fingiu que nada aconteceu na cruz do Calvário, está entendendo? Deus não pede, nós precisamos reconhecer que a dor existe. A primeira coisa que você precisa pensar, e que eu preciso pensar nessa manhã, é se você está ferido. Se tem alguma coisa que você lembra em relação a alguém e que te faz sentir mal. Qual que é o tamanho dessa ferida que está aberta ainda? Você precisa reconhecer. Porque enfrentar a dor é ter coragem de ser honesto com você mesmo e com Deus. E esse é o ponto de partida para que nós possamos encontrar a liberdade em Cristo. Isso não é fraqueza, isso é fortaleza. Fraco é quem esconde. Corajoso e forte é quem encara. Então, o primeiro ponto, reconheça a dor. Só que essa dor precisa de ir para algum lugar, meu irmão. Essa dor precisa ser resolvida, ela tem que ser entregue. E aí Paulo, como mediador do relacionamento, ele fala assim, olha, eu escrevo do meu próprio punho, eu vou pagar. Se ele te deve alguma coisa no relacional, lembra que eu sou seu amigo, se ele te deve alguma coisa financeiramente, pode deixar que eu vou pagar com o meu dinheiro, eu vou pagar. Ou seja, o perdão tem um preço, como eu falei. Perdão não é neutro, gente. Alguém tem que pagar essa conta. Ou é a própria pessoa que vai lá e fala, olha, imagina, o Onésimo, ô Filemon, cara, eu subtraí você, eu errei, eu fiz isso, cara, não tá aqui o que eu tenho, né? Assim, duas camisas, uma cueca. O cara é escravo, não tinha muito para ajudar, né? Então tá aqui o que eu tenho, cara, e vou servir você para pagar esse negócio. Tá aqui, eu me arrependo. Eu quero pagar o preço, eu quero restituir. Outra pessoa pode pagar por ela, não é verdade? Como Paulo fez aqui. Só que às vezes não tem ninguém para pagar a conta. E às vezes a pessoa nunca vai pedir perdão para você. Sabe quem vai ter que pagar essa conta? A pessoa que você vê no espelho todo dia de manhã, se você tiver espelho na sua casa. The man in the mirror, como diria o Michael Jackson. Perdoar, gente, é muito importante porque é você se livrar desse ressentimento. Perdoar é resolver dentro de você o que aconteceu. Isso é perdoar. Agora, o problema é como eu faço isso. Então, eu reconheço a dor, mas eu tenho que fazer uma escolha. Só que na hora de fazer essa escolha também, muita gente se perde. Porque essa escolha, ela é racional e não emotiva. As emoções, elas normalmente elas não acompanham a escolha. Lá no seu coração, você ainda quer que o fogo desça do céu. Está entendendo? Não sou só eu que quis isso, não. Os próprios discípulos também, quando não aceitaram Jesus num lugar, eles falaram assim, Jesus, não vou orar para vir fogo do céu. Jesus falou, não é por aí não, irmão. Calma. A primeira coisa que nós precisamos fazer para transferir essa dívida é escolher. Nós temos que racionalmente escolher entregar essa dívida real, esse problema que existe dentro da gente. E o problema é quando a pessoa que te feriu não quer pagar o preço. Ou não tem ninguém para mediar essa história. Então, o pior cenário é o cenário quando é você e você mesmo. E é aí que Jesus tem que entrar. É aí que talvez você nem seja cristão, está nos visitando aqui hoje, que talvez o negócio seja meio estranho para você, mas é aí que Jesus faz a diferença, é aí que Jesus muda tudo, como é o nome dessa série. É aí que Jesus entra para transformar a nossa vida, porque ele fala assim, você pode pôr na minha conta, igual o Paulo está falando. E eu quero ler para vocês Isaías 53, que fala, certamente, está falando de Jesus, tá? Bem antes de Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido, né? Então o pessoal olhava para a cruz e falava assim, lá, Deus não está com ele, Mas ele estava fazendo outra coisa. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados. O que Isaías está profetizando aqui, o que Jesus fez há 2000 anos atrás, foi esquecer que existia uma dívida nossa com Deus pelo nosso pecado. É que existia um preço e ninguém podia pagar esse preço. Só o próprio Deus poderia se colocar no meu lugar, no seu lugar, naquela cruz. Então, Deus fala assim, cara, o preço é real. E quando nós não temos recursos para perdoar, que às vezes você tem, às vezes tem uma gordurinha de recurso aí, de amor ao próximo dentro do seu coraçãozinho peludo. Mas quando nós não temos recursos para perdoar, nós precisamos de correr para Jesus. Nós precisamos de falar assim, Jesus, o Senhor pagou a minha dívida.
A minha dívida do pecado ela era real, ela valeu a sua morte, Deus não ignorou ela. Na cruz, eu lembro que na cruz o Senhor olhou para mim. Na cruz o Senhor olhou para aquela multidão e falou assim, não impute neles esse pecado. Na cruz, Jesus falou assim, pode pôr na minha conta. Na cruz, Jesus falou igual Paulo, eu pagarei. Eu estou pagando. Então, na cruz a justiça de Deus é satisfeita. O preço pelo perdão é pago, ela não é ignorada. Na cruz, o perdão não é barato, como o Dietrich Bonhoeffer falou, né? A graça não é barata. Ela é de graça, mas alguém pagou por isso. Então, o perdão de Filemon ia custar caro para ele. O perdão de Filemon ia custar dinheiro. O perdão de Filemon ia custar orgulho. O perdão de Filemon ia custar até socialmente uma vergonha de receber aquele cara não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo e ir para a vendinha, como eu falei semana passada, cantando corinho junto com ele. Só que, da mesma forma como o nosso perdão foi assinado por uma pessoa só, pelo seu próprio sangue, que foi Jesus Cristo, ele nos ensina a vivermos isso. Nos ensina a perdoar, porque perdoar é receber graça, é estender favor, é derramar. E é isso que muda a nossa história, e isso que muda a história do cristianismo, e isso que muda a história do Ocidente, desde que Jesus veio. O Hernandes Dias Lopes, falando sobre a diferença do Evangelho e do pecado, às vezes até do Evangelho e da própria lei dos homens, ele fala que o pecado afasta, o Evangelho aproxima. O pecado destrói relacionamentos, o Evangelho reconcilia. O pecado traz prejuízo, o Evangelho faz restituição. O pecado produz tristeza e decepção, o Evangelho promove alegria e contentamento. O pecado torna as pessoas prisioneiras, o Evangelho as faz livres. Jesus muda tudo, meu irmão. Jesus muda tudo. Sem Jesus, é muito difícil que esse desejo de vingança saia dos nossos corações. Eu conheço pessoas da minha família que têm cerca de 40 anos que elas clamam por vingança, que nunca vai ser feita. Eu conheço pessoas que perderam a alegria da vida pelo desejo de vingança, para que alguém pagasse o preço. E o que Paulo está falando para Filemon, e o que a história de Filemon nos ensina, é que nós podemos entregar para Jesus, meu irmão. Então, como que você faz? Ora, meu irmão. Toma a sua escolha, fala assim, eu vou perdoar esse miserável. Ele não merece, não, mas Jesus merece. E aí você ora. Eu lembro uma vez que eu estava com muita dificuldade de perdoar. Eu só perdoei porque Jesus manda perdoar mesmo, e orar pelos nossos inimigos e tudo mais. É sério, gente. Uai, não posso ser vulnerável com vocês, não? É muito verdade. Eu não conseguia falar na hora de orar. E eu orava, e todo dia de manhã, gente, eu e Deus ali, ninguém estava vendo. Era uma força que eu fazia para falar assim, Jesus, abençoa aquela pessoa. Abençoa aquela pessoa. Só que o tempo foi passando e aquilo foi transformado no meu coração. O que eu e você precisamos fazer quando a gente faz é entregar para Jesus. Falar, Jesus, eu decidi perdoar, mas meu coração não perdoou ainda não. Meu coração ainda clama por justiça, por vingança. Então eu não estou clamando só por perdão dele, não. Eu estou clamando por misericórdia de mim. Eu estou clamando por cura. Agora, para poder clamar por isso, você precisa saber quais direitos você está abrindo mão. Você precisa saber qual que é o preço que você está pagando. Porque Filemon sabia que ele podia, pela lei, castigar Onésimo, matar Onésimo. Mas ele tinha também o direito em Jesus de perdoar Onésimo. A força em Jesus para perdoar Onésimo. E na carta que foi junto com essa carta a Filemon, na carta para a igreja de Colossos, está escrito, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Isso não era uma coisa só para Filemon. Era para todos os cristãos que se reuniam em Colossos e para todos nós. Gente, nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. E à medida que você tem
Quanto mais você tiver a compreensão do tanto que você é pecador e do tanto que você merecia a ira de Deus, o cálice de Deus, um fogo na sua cabeça para você morrer para o inferno. Eu também, tá? Estou nessa. Mesmo tanto. Mas, quanto mais nós tivermos essa compreensão, mais nós vamos conseguir estender graça. Mais nós vamos conseguir derramar amor, porque os perdoados perdoam. Então, por que Filemon poderia e pôde aceitar essa proposta cristã de Paulo? Porque ele era beneficiário da mesma transação que Onésimo e que Paulo, da graça de Deus. Jesus morreu na cruz por Paulo, por Onésimo e por Filemon. Ele estava no mesmo lugar e ele tinha como transferir essa dívida para Jesus. Então, por que você pode perdoar essa pessoa que nunca vai te restituir? Por que você pode tirar esse peso? Por que nós podemos escolher e devemos escolher perdoar sem, e deixar para trás? Porque Jesus fez isso por nós. Então você escolhe, você transfere a dívida. Alguém vai pagar o preço. Joga na conta de Jesus, irmão. Ele fala assim, me dá o seu fardo pesado e recebe o meu que é leve. Vinde vocês, que estão oprimidos, complicados. E o terceiro passo, que é um passo de... Porque o primeiro passo, ele é uma escolha. O segundo passo é um passo de fé, orar, não é verdade? E o terceiro passo é um passo de esperança. É esperar em Deus. O terceiro passo é esperar a cura. É esperar sabendo que, na maioria das vezes, gente, o perdoar não apaga a dor imediatamente. As emoções não acompanham as decisões racionais, mas a decisão abre espaço para a cura. A decisão abre espaço para esse processo de cura. A decisão abre espaço para a cirurgia do coração, que só Jesus pode fazer no seu coração e no meu coração. E que ele já fez várias vezes, eu tenho certeza que vai precisar fazer mais. No finalzinho da carta, Paulo fala assim, cara, eu escrevo essa carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais. É interessante, eu queria expandir um pouco mais a questão do perdão também, porque a gente precisa separar em 3 coisas aqui essa situação. A primeira coisa, o perdão em si, o perdão ele lida exclusivamente com o passado. Então, perdoar significa não cobrar mais a dívida de alguém. Isso é perdoar. Ponto. E quantas pessoas são necessárias para perdoar? Só uma. Só quem é o credor, não é verdade? A gente, graças a Deus, tem mais uma, que é Deus para ajudar a gente nessa história. Mas passa pelo preço que está no seu coração. Então, precisa de uma pessoa para perdoar. Então, da mesma forma que Deus ofereceu o perdão de forma unilateral para a gente, nós podemos estender isso para os outros. E o perdão é a marca do verdadeiro cristão, isso é verdade. Vocês viram aqui nessa carta, tem outros lugares. Então, perdoar é cancelar a dívida, é não cobrar mais, e deixar outra pessoa livre e você livre, para você ver a pessoa assim na festa e está tudo bem, e oi, tudo bem, e vai. Só que, muitas vezes, essa ferida fica lá, e nós temos esse processo de cura que está falando. E aí, um dos salmos maravilhosos, o Salmo 147, olha o que fala. Só Ele cura os corações quebrantados e enfaixa as suas feridas. Gente, é uma coisa mais linda. Só Deus. Só o próprio Deus cura os corações. Agora, que coração? O coração quebrantado, meu irmão. Ele não está falando assim, só Deus que cura o coração duro, o coração raivoso, o coração que busca por vingança. Ele está falando assim, olha, aquele que se quebranta diante de mim, aquele que clama, aquele que coloca em oração a dívida, aquele que fala assim, cara, eu não tenho recursos, mas o Senhor tem recursos. Essas pessoas que derramam o seu coração e que clamam por cura, essas pessoas têm o seu coração enfaixado pelo próprio Deus, meu irmão. Fica com esse mistério. Enfaixado as feridas da sua alma que ninguém pode tocar, que o psicólogo mexe e fica mexido, que o psicólogo passa ali naquelas dores e ele vai tentando sentir e encostar por uma graça de Deus que é a psicologia e a psiquiatria, que é uma bênção. Mas a cura lá no fundo, meu irmão, só o próprio Deus pode fazer.
Só o próprio Deus pode enfaixar essa ferida, e quando você entrega essa dívida para Jesus, Ele começa a curar a sua ferida, meu irmão. Só que a cura do coração acontece no tempo de Deus. Eu já tive dores que de um dia para o outro morreram, sumiram no meu coração. Agora eu já tive processos longos de meses para que o peso do problema resolvesse no meu coração. É um processo, você e Deus, mas o Senhor faz isso. Mas Paulo não fala só para Filemão resolver o passado, é ou não é verdade? Paulo fala para receber ele como irmão. Olha o que ele fala. Ao que parece, você perdeu o Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, então ele está falando assim, cara, você vai alforriar esse cara. É mais do que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão. Gente, Paulo está pedindo algo muito acima do perdão. Ele está pedindo reconciliação. E reconciliação de um escravo que se torna irmão é feita por meio, nesse caso, ele está falando assim, eu quero que você veja Onésimo com o olhar do próprio Cristo. Eu quero que você comece a olhar para ele com um olhar de irmão. E no 17, que não está aqui, ele fala assim, recebe ele. E receber, como eu falei na semana passada, é colocar ele no convívio da sua família. Ô, gente, misericórdia, Paulo. Perdoar, botar de volta para trabalhar aqui, bonitinho, no cantinho dele lá, tudo bem. Agora, um convívio como irmão. Isso é reconciliar. Pense em alguém que te feriu. Pense naquele que está aberta ainda a ferida. Você teria coragem de ser bem próximo dessa pessoa novamente? Pensa nos que já curou a ferida. Tem uns que eu não teria coragem de ser bem próximo novamente. Eu queria te falar que dependendo do que acontece, está tudo bem. Lógico que o Evangelho, ele reconcilia e nos torna filho, mas perdoar não significa tolerar comportamentos prejudiciais, continuar tolerando. Perdoar significa resolver o passado e olhar para o futuro de outra forma. A reconciliação, o perdão lida com o passado, mas a reconciliação lida com o presente, com o hoje. E para reconciliar, para saber como o nosso relacionamento fica agora, não precisa só de uma pessoa, precisa de duas pessoas. Para saber se essa reconciliação vai acontecer, para haver reconciliação, são necessárias duas pessoas, porque uma pede desculpa e a outra perdoa. E aí você começa a reconciliar. O Evangelho perdoa, o Evangelho reconcilia. Nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos filhos de Deus. Nós estamos na família de Deus. Se eles fossem tratar aquilo pela lei, eles iam colocar de um lado do tribunal Filemão, do outro lado Onésimo, e eles iam fazer de tudo ali para que ele fosse julgado pela lei, e aí o patrão ia poder deitar e rolar em cima de Onésimo. Mas no Evangelho, que transforma corações, que aproxima as pessoas, as coisas acontecem diferentes. Mas por que nesse caso acontece diferente? Tem um detalhe muito importante. Essa reconciliação ela foi possível porque Onésimo nasceu de novo. Porque Onésimo, ele provou para Paulo que ele era um cara confiável. Paulo fala assim, cara, eu confio nesse cara, eu dou a minha vida por ele. Cara, esse cara, ele é um obreiro, ele é como você, um colaborador na fé. Ele é outra pessoa. Onésimo nasceu de novo e eu provo isso, eu convivo com ele, eu vivo com ele. Então, olhe para ele como um irmão na fé que mudou, que tem outra forma de lidar, outra forma de viver. Então, esse processo de Filemão acolher Onésimo era um processo em que Onésimo tinha que conquistar a confiança de Filemão. Não é verdade? Mas Onésimo dá os seus passinhos, gente. Ou vocês esqueceram que o próprio Onésimo leva a cartinha? Imagina ele chegando lá e falando assim, esse Filemão não me... Imagina você sendo Onésimo, saindo de Roma, indo para Colossos alguns dias, pensando assim, o que vai ser de mim quando esse cara me ver? E se não der tempo nem de entregar a carta? Não é verdade? Eu fico viajando. Isso aí, viagem minha, não está escrito na Bíblia, não. Mas...
A reconciliação lida com o presente. E às vezes você reconcilia. E reconciliar, às vezes, é restabelecer um relacionamento básico. É ou não é verdade? Oi, tudo bem? Como você está? E tal. Agora, o nível de intimidade desse relacionamento vai depender da confiança. E a confiança é construída para o futuro. A confiança, ela envolve você tomar o risco de confiar de novo naquela pessoa. Envolve essa pessoa ir conquistando e você ir, aos poucos, lidando com o risco do tanto que você se abre para ela. Então, essa pessoa ela precisa, por meio das ações e da vida dela, demonstrar que ela é digna de confiança. Isso é a restauração. Então, gente, na prática, você pode ter até 3 conversas diferentes a respeito de perdão, reconciliação e vida futura. Às vezes as pessoas querem fazer tudo, então tá tudo bem, né? Então agora a gente voltou a ser amigo e tal, Espera aí. Eu gostaria de separar essa conversa. Em relação ao que aconteceu, vá em paz, meu irmão, você não me deve nada. Tá tudo bem, tá tudo resolvido, cara, não tem mais peso aqui, pode deixar que tá tudo resolvido. Agora, em relação à nossa amizade, ao nosso convívio, eu quero conversar com você outro dia. Porque isso é outra conversa. Isso é outro lugar. Aí a pessoa fala assim, mas e o que vai ser da gente a partir daqui? Fala assim, vai depender de nós dois. Vai depender das suas escolhas e das minhas escolhas. Vai depender de como a coisa vai acontecer. Porque você perdoa a pessoa pelo passado, você reconcilia o presente e depois você discute quais vão ser os limites do futuro. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a igreja vai misturando tudo, porque o Evangelho faz isso tudo mesmo. O Evangelho faz isso tudo mesmo. E o ideal de Deus é que isso aconteça. O coração de Deus é que os relacionamentos sejam completamente restaurados. Mas Deus coloca limites para que a gente possa fazer isso. Os relacionamentos são assim. Jesus tinha pessoas mais próximas, mais distantes. Jesus colocava limite nas pessoas. Paulo teve a situação com Marcos lá e falou assim, comigo você não viaja não, irmão. Só que no final da vida de Paulo, ele fala assim, Marcos é um cara extremamente útil. Ou seja, houve uma reconciliação, houve uma conquista disso, né? Então, gente, o ponto é que o cristão está sempre disposto a perdoar. Só que a gente não pode misturar isso com a confiança futura e os limites. Porque senão você vai acabar se ferindo e se colocando em relacionamentos tóxicos e complicados na sua vida. Para resumir isso, em Efésios, no capítulo 4, Paulo fala para a igreja de Éfeso, que é mais uma das cartas que ele mandou. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Gente, quando você está com o coração peludo, está tudo aqui. Não? Eu falei, não tem mais um adjetivo que eu falo, só pensar para mandar fogo do céu. Se tivesse, eu acrescentava só esse. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Esse é o desejo do Senhor. Não fica carregando amargura. Não fica carregando ira. Não fica alimentando indignação, gritaria, calúnia, qualquer tipo de maldade. Seja compassivo, seja bondoso, perdoe como Jesus te perdoou. O perdão é a escolha que reflete o coração de Deus, meu irmão. Você quer ser como Jesus? Perdoa. Você quer ser como Jesus? Dê o primeiro passo. Filemão foi desafiado ali a dar esse perdão para Onésimo, porque ele tinha recebido a graça de Deus. Ele não estava sendo convidado a fazer algo que o próprio Deus não tivesse feito por ele. Ele já tinha recebido esse perdão. E nós também já recebemos. Acho que quase muitos aqui já receberam esse perdão. Mas o que o perdão significa para você? O que você vai fazer com isso hoje? Como que você vai aplicar isso na sua jornada de vida a partir daqui? Talvez a primeira coisa que você precise é se encher de Deus. A primeira coisa que você precisa hoje é entregar sua vida para Jesus. Falar, Jesus, eu sou pecador, eu estou longe do Senhor, eu preciso experimentar dessa graça. Entrega sua vida para Jesus. Entregar sua vida para Jesus é você falar com Ele, olha, eu sou pecador, eu estou distante do Senhor, eu quero me reconciliar consigo, eu sei que o Senhor fez tudo por mim, eu te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei que só Jesus me leva de volta para Deus. Isso é aceitar Jesus. Isso é se reconciliar. Mas nós precisamos também pensar quem que é o nosso Onésio. Às vezes o Espírito Santo trouxe um Onésimo no seu coração aí, um devedor que você tem
Alguém que você tem uma fatura contra ela de cartão de crédito, cheia de débito, na sua gaveta emocional. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um ex-cônjuge, pode ser um filho, pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo. Mas eu queria que você olhasse para isso e pensasse o que você pode fazer. Talvez a primeira coisa é enfrentar a dor. E enfrentar a dor é ser corajoso o bastante para assumir que você está machucado, para ser honesto sobre as suas feridas. Sabe o que você pode fazer? Compartilhe com um amigo. Conversa com um líder. Coloque esse coração diante de Deus, porque o primeiro passo para você ser liberto desse peso que você carrega é reconhecer essa dor. Mas o segundo passo é entregar a dívida, soltar essa mágoa, parar de alimentar essa coisa ruim dentro de você. Confie em Deus, tome uma decisão racional e ore para Deus, coloque isso diante de Deus e espere a cura, meu irmão. Espere para que Deus possa enfaixar o seu coração, curar as feridas do seu coração. Seja paciente, espere em Jesus, sabe? E viva esse processo da cura, orando, lendo a Bíblia, tendo relacionamentos cristãos, se aconselhando, pedindo para orarem por você. Então, qual que é o primeiro passo que você precisa dar hoje? Dentro disso tudo aqui, talvez seja simplesmente orar. Falar, Deus, nem eu sei o tamanho da dor que eu tenho, mas eu tenho uma dor enorme. Deus se revela a mim. Deus me mostra isso. Confie nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois Deus é nosso refúgio. Só Deus pode lidar com a nossa dor e curar o nosso coração, meu irmão. Vamos lá? Jesus, nós estamos aqui nessa manhã mexendo em lugares minados, mexendo em feridas, mexendo em situações que às vezes estavam enterradas nos nossos corações e na nossa alma, e que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para trazer à tona, porque o Seu Espírito Santo sonda os nossos corações. E o Senhor quer nos fazer cada dia mais livres, Senhor. Eu não sei o que ninguém aqui tem que perdoar, mas o Senhor sabe. Eu não sei em que estágio que está de enfrentar a dor, de transferir a dívida, de esperar a cura, o coração de cada um. Eu sei como está o meu coração e como eu tenho lidado com o perdão. Mas eu sei que o Teu poder liberta. Eu sei que quando o Senhor toca, tudo é transformado e cura. Pai, e eu sei que o poder do Teu Espírito Santo está tocando corações aqui nessa manhã. Aqui de olhos fechados eu vejo um lugar com uma nuvem, todo coberto, a gente não vê ninguém. Mas é como se os rios do Senhor passassem curando os corações, transformando os corações, trazendo à memória aquilo que dá esperança, buscando lá no fundo aquilo que não está resolvido e trazendo de volta. Eu vejo o poder do Senhor atuando fortemente na igreja nessa manhã, Senhor. Lá onde a gente não pode ver, lá onde a gente não pode tocar, Deus. E eu clamo, cura, Deus. Cura, Deus. Cura, Senhor. Ensina-nos a perdoar, liberta-nos, Senhor. Só o Senhor liberta, só o Senhor cura os corações, só o Senhor pega um coração de pedra petrificado que fica ali guardando rancor e transforma num coração de carne que sente, que perdoa, que é curado. Eu oro, cura a alma nessa manhã em nome de Jesus. Abre os olhos para a salvação nessa manhã em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós vamos adorar o Senhor. E você pode adorar Ele orando, entregando diante dEle o seu coração, a sua dor, a sua vida. Não deixa para daqui a pouco, não deixa para amanhã. Faça isso agora, em nome de Jesus. Chora diante dEle, se arrepende diante dEle, busque nele força,
vida, enquanto nós vamos passar a ceia, que vai selar esse momento, porque ao olhar para a ceia, nós vamos ver que Ele nos amou primeiro e que nós somos extremamente perdoados por Jesus Cristo, aquele que está de braços abertos para receber as suas feridas e as cadeias que ninguém vê, em nome de Jesus. Amém.